Olá, gente, seja bem-vindo aqui, né, à nossa primeira aula, né, aqui no nosso curso de ZBrush, né, e agora, né, como a gente fez, né, aquela enquete, né, aqui eu acredito que seja a primeira vez, né, que vocês estão, no caso, ouvindo a minha voz, a partir daqueles que não fazem parte, né, de outros cursos, né, que eu ministro aqui na comunidade, né, e para quem não sabe, eu procurei trazer essa metodologia que a gente vê em grandes escolas, como Gnomo, como Animation Mentor, né, como o Vancouver Film School, e até daqui do Brasil, né, que nós temos, até onde também já fiz curso e tudo, né, na Melies de São Paulo. E é o que eu sempre procurei focar aqui com vocês, né, porque querendo ou não, né, a ferramenta mesmo ela é só um instrumento do nosso corpo, uma projeção daquilo que a gente está pensando para aplicar, né. E aqui no nosso ZBrush nós vamos falar, né, sobre vários assuntos, sobre várias vertentes, né, mas agora focado, né, no caso na especialização em modelagem 3D, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo, né, esse primeiro vídeo aqui, né, até porque eu estava acabando a grade normal, né, de aulas do curso XSI Total, né, e aí como eu finalizei lá, agora a gente vai estar aqui passando, né, vou poder começar a fazer mais aulas aqui para vocês aqui no ZBrush. Uma coisa que eu queria comentar aqui para vocês, né, sobre como que é o funcionamento dessas partes, dessas aulas das especializações, embora eu já fiz uma apresentação, né, como professor no portal antigo, como vocês viram, né, mostrei até um vídeo lá no YouTube, né, para mostrar para vocês como que é aproximadamente, né, que eu separo sempre em aulas conceituais e aulas técnicas, né, as nossas aulas, os nossos vídeos, e mostrei um exemplo de aula conceitual, né, de uma aula que eu ministro até nos cursos, por exemplo, o próprio SoftMage, né, o próprio XSI Total, e até no 3D Total, que eu sou professor de Maya, lá também eu vou estar trazendo essas especializações, embora lá já existia uma gama de aulas, né, mais técnicas em relação ao software Maya, né, e agora eu estou trazendo, né, essas especializações para lá também. Já fiz as especializações de animação, né, e agora estou começando a especialização de iluminação, e é a mesma coisa que eu vou estar fazendo aqui no nosso curso de ZBrush. Eu dei uma olhada rápida, né, naquilo que o professor antigo passou do software em si, ou seja, da parte técnica do ZBrush, e ele passou muita coisa mesmo, tem muita aula, né, interessante em que você aplica literalmente, para ser sincero, naquilo que a gente, né, na proposta, né, que nós temos em escolas, né, como eu comentei, como Gnomo, né, e outros, né, que tem situações que a gente nem vai precisar usar, mas que bom, né, que ele passou assim no aspecto técnico, né, com afinal o curso ele veio inicial ali, né, a proposta dele como um curso, né, do próprio software, né, do ZBrush em si, né, então tem muito assunto, tem muito conceito, né, em relação à ferramenta, né, a parte técnica da ferramenta, tá? E eu vou agora entrando, né, como um novo professor aqui do ZBrush, passar como se fosse justamente, né, como fosse lá no Maya, né? Eu estou entrei com as especializações, e aqui também eu vou estar entrando com a especialização, no caso somente de modelagem 3D, que é o nosso foco aqui, né, em relação ao ZBrush, tá? Embora, logicamente, né, principalmente aqui no Brasil, você precisa ser meio que um profissional genérico, né, saber de tudo, né, de preferência um pouco ou mediano, né, quer dizer, de preferência mediano, né, mas precisa saber pelo menos um pouco de tudo. E aqui, né, a gente vai estar falando sobre isso, vai estar trazendo essa mesma metodologia de modelagem 3D. Como é que eu fiz? Eu já fiz as gravações das aulas conceituais, né, falando, né, utilizando um software padrão, porque a gente normalmente quando a gente vai trabalhar, vamos supor, para games, ou vai trabalhar para o próprio filme mesmo, né, ou então se a gente vai trabalhar para, sei lá, uma vinheta em si, a gente começa a trabalhar em um software padrão 3D, como Maya, Blender, como 3D Max, como Cinema 4D, né, como qual outro aí que a gente tem, como o próprio SoftMage, XSI e qualquer outro software 3D para fazer como se fosse a base, e depois de terminar essa base que a gente migra isso para o ZBrush, ou para o Mods, né, que é outro software parecido, ou para o próprio Blender Sculpt Modes, que eu também gosto muito. Por isso que eu falo, a questão do software é uma parte, tá?
mas, né, aqui no nosso caso é o software ZBrush. Então aquilo que a gente for precisar utilizar como alta poligonagem, a gente vai estar utilizando o ZBrush, tá? Mas como falei, a gente faz toda a base, né, em um software padrão para depois colocar isso, né, para o ZBrush para fazer os detalhamentos mais finos, né? E é isso que a gente vai estar fazendo. Eu fiz as aulas conceituais, né? Não vou mostrar nada técnico de outro software, mesmo que seja padrão, até porque não é o foco. Eu quero que vocês aprendam conceitualmente como que é o processo, ou seja, como que a gente vai trabalhar primeiro ali a base no programa para depois migrar isso para o 3D, ou seja, você faz a base no programa, faz toda a modelagem e tal, né? Eu vou estar mostrando algumas aulas, né, de modelagem 3D e alguns projetos, tanto da modelagem inorgânica quanto orgânica, focado na especialização de modelagem 3D, ou seja, focado nos conceitos de modelagem 3D, para depois que a gente terminar essa fase, a gente migrar ele para o ZBrush e aí fazer aquilo que a gente deve finalizar aqui, trabalhar com os mapas, enfim, aquilo que é necessário trabalhar no programa. Tá joia? Então o que acontece? As aulas conceituais, né, da especialização de modelagem 3D, eu fiz a gravação das aulas usando o SoftImage XSI. Primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês: não se preocupe com a parte técnica que vocês vão estar observando no SoftImage, porque eu não quero que vocês aprendam o SoftImage. Afinal, aquilo ali eu estou apenas mostrando os conceitos, né? Embora eu vou apertar no botão e vocês vão ver, mas eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu vou estar mostrando e naquilo que eu vou estar falando, ou seja, mostrando o que eu falo como se fosse aqui nessa, não tem essa tela aqui do ZBrush, ou seja, aquilo que eu vou estar mostrando aqui, não aquilo que eu vou estar apertando aqui nos botões em si, tá? Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu vou estar mostrando aqui, ou seja, nos conceitos que eu vou estar aplicando ali, utilizando no caso o SoftImage, e aquilo principalmente também que eu vou estar falando, tá? É muito importante deixar isso claro, tá joia? Então a gente vai estar trabalhando utilizando as aulas conceituais, tá, no SoftImage. Depois que a gente finalizar todas as aulas conceituais, ou seja, as aulas de especialização de modelagem 3D utilizando o SoftImage, logicamente vai ser mais rápido, até porque eu não vou estar passando os vídeos técnicos, ou seja, as aulas técnicas no SoftImage, porque não é do nosso interesse. A gente vai estar passando aquilo que é conceito, né, que é o que eu quero que vocês tenham base. Não é simplesmente, por exemplo, tem um aluno que eu esqueci, né, o nome dele aqui do nosso curso de ZBrush, que ele já começou tudo ali aqui no ZBrush, colocou lá a esfera, já foi já pegando e modelando e tudo e tal. E aí o que acontece? Ele estava começando a fazer algumas coisas e estava travando, né? E aí ele colocou a dúvida: poxa, por que está acontecendo isso e tudo? Aí eu peguei e falei, né, de duas uma. Né? Uma é porque está com muitos polígonos, a poligonagem está muito alta, a subdivisão está muito alta, ou então porque ele já começou realmente desde o começo, então não tem como, não tem super computador que aguente, né? Então por isso que a gente começa a trabalhar em um software 3D padrão. Ah, Emanuel, não quero baixar da internet pirata o SoftImage, ou o Maya, ou o 3D Max, não tem problema. Então vocês baixem o Blender e coloquem aquilo que eu estou procurando colocar conceitualmente, né, no Blender, né? Logicamente que aquilo que eu quero para vocês não é a parte técnica que vocês focam, que vocês aprendem, mas é a parte conceitual realmente, para quando vocês tiverem uma produção, vocês estiverem até de acordo com a experiência de vocês dirigindo uma equipe de modelagem, aquilo que as pessoas vão estar falando para vocês consigam entender, ou ainda mais, né, já que você está dirigindo, você conseguir falar tranquilamente com toda a equipe dos conceitos de modelagem e aquilo que você já tem em mente serem aplicados de maneira correta, tá joia? Então é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar primeiro aprendendo lá os conceitos utilizando o SoftImage, tá? Que até mesmo assim da parte de modelagem, né, das aulas conceituais, não das partes técnicas, como eu já falei, são as mesmas que vão estar no SoftImage, né, no curso do XSI Total, embora lá são mais, porque nós também temos as aulas técnicas, né? Mas como eu falei, o foco não é a parte técnica do software, a parte é aquilo que eu vou estar falando, tá joia? Então é isso, gente. E aí depois a gente vai trazer aquilo para o ZBrush aqui, mostrando, né, já os vídeos técnicos, já as aulas técnicas que
que no caso a gente vai utilizar o quem? O ZBrush, né, para isso, tá joia? Então essa que é a metodologia, essa que grandes escolas como o GNOME e Vancouver Film School, e aqui no Brasil nós temos a Méliès, né, de São Paulo, elas têm em mente e trazem e procuram trazer, né, para quem participou do, no caso, o evento Union, né, é muito interessante você vê os making off, você vê que assim, o software é um detalhe à parte, o importante é quem tá, o artista que está ali trabalhando, tá joia? Ou seja, os conceitos que ele a bagagem conceitual que ele tem para poder aplicar, né? E como eu falei, né, aqui, né, ainda bem, no nosso curso de ZBrush já tem muito conteúdo técnico em relação ao software, então para vocês vão ser ficha, né, vão ser fácil, tá joia? E é isso, gente, que eu queria trazer aqui para vocês como primeira aula, né? E aí a partir da próxima aula a gente já tá começando a falar conceitualmente ali, já dentro do SoftImage. Outro detalhe, vocês não precisam baixar o SoftImage, né, para poder acompanhar, não. Como eu falei, eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu estou fazendo aqui no meio, ou seja, aquilo que eu estou fazendo conceitualmente, falando conceitualmente, não em relação às partes da ferramenta do software em si. Não, como eu falei, se vocês quiserem, vocês podem pegar o Blender aí, né, e procurar aprender alguma coisa da parte técnica dele, né, só da parte de modelagem, só para que vocês, se quiserem, aplicar aquilo, mas não é o foco, né? O que em relação às aulas conceituais, é gama conceitual para a vida profissional de vocês, no caso como artistas de modelagem 3D, seja realista ou não, seja inorgânica ou orgânica, tá joia? Então essa aí é a nossa proposta, e é isso aí que eu queria comentar para vocês aqui nessa primeira aula, e a gente vai se ver então nas nossas próximas aulas. Então um abraço e até lá!